colonial, o artesanato vai além da criação de peças únicas. É uma expressão de identidade, cultura e resiliência. As histórias de 5 mulheres artesãs, cada uma com sua técnica e visão, revelam como o trabalho artesanal se torna uma poderosa ferramenta de sustento, expressão pessoal e preservação das tradições. Estas são narrativas de criatividade, força e dedicação. Meu nome é Kátia Ramos, eu tenho 49 anos. Esse ateliê que vocês estão vendo aqui é um investimento de vida, porque desde que eu era criança, eu já pegava os retalhinhos das costuras da minha mãe e fazia roupinha de boneca. Então eu sempre tive esse feeling de costurar. Quando tu falou do feltro, o feltro foi uma das coisas que eu consegui costurar ainda adolescente, porque o feltro não solta, né? Então era uma das coisas que eu sempre costurei. Costurava à mão, com agulha e linha, e depois a minha mãe me deu a minha primeira máquina de costura. Quando ela trocou a dela, ela me deu não a antiguinha, a Singer, a que ela tinha já depois da Singer. E eu não fiz formação nenhuma em área de artesanato e nem de costura. Minha formação, sou técnica em segurança do trabalho, e quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, que tem 18 anos, ele nasceu prematuro, e a empresa que eu estava trabalhando na época fechou. Aí eu vi a necessidade de ter uma renda com o que eu já fazia. Com o enxoval do meu filho, eu fiz praticamente todo, assim, claro, né? Tu compra as roupinhas, né? Mas eu fiz roupinha de cama, a capinha de travesseiro, as fraldinhas, muita coisa eu fiz. Quando eu comecei a apresentar essas coisas que eu saía com meu filho e as pessoas viam, eu vi que eu poderia fazer e vender e ter uma renda com isso e não precisar mais estar tendo um horário de trabalho para ter uma renda. O que me motivou mesmo ficar em casa e investir nisso foi meus filhos. Aí depois tive o segundo filho e aí acabei que já estava, né, mais estruturadinha no ateliê, aí fui investindo com a máquina de bordar, que agrega, né, aquela outra eletrônica que é uma máquina que faz costuras decorativas. Então fui investindo e comprando tecido e buscando sempre aprender mais, né. Quando eu comecei a fazer, meu filho tem 18, 19 anos atrás. Hoje eu digo, o tecidinho é uma das coisas que me faz feliz. Sair de casa e comprar um tecido, pronto, não preciso comprar nem roupa, nada, só... É o chocolate. É o chocolate. Meu principal nicho é a costura criativa. Eu faço bolsa, enxoval de bebê, tipo carteira de vacina, bolsinha de maternidade, saquinho para maternidade. O que eu acho que mais segura um artesã é a parte da venda, né? Porque quando às vezes tu faz uma peça que demorou ali um dia inteiro para te fazer e quando tu vai vender, a pessoa, nossa, mas é 20 reais, eu já vi bem parecido por 10. Aí, assim, tu fica meio que dá aquela baqueada, porque tu investiu tanto tempo, tanta dedicação, aprendeu tanto, tu realmente botou uma alma naquela peça, e às vezes a pessoa, não, mas achei muito caro. Hoje a minha mãe está doente, ela já não consegue fazer, né, trabalhar, e isso é minha vida. Na verdade, é a herança que eu tenho da minha família, e que hoje eu digo pro meu marido, hoje eu poderia ganhar na Mega Sena, sabe? Mas o meu ateliê iria comigo sempre, até enquanto eu conseguir trabalhar, é o meu ateliê. Então, não é uma coisa que eu trabalho aqui no ateliê só por conta da renda.
Cibele Reis, conhecida também como Arte da Pan. Eu tenho 32 anos, sou ilustradora e também sou artesã. E eu já comecei no artesanato desde a infância. Comecei fazendo alguns trabalhos manuais, eu fazia algumas peças e colagens, biscuit na igreja. E aí foi que uma amiga da minha mãe, ela viu que eu me destacava no artesanato, e aí ela pediu para que eu pudesse ajudá-la. E aí comecei ajudando ela. Na época ela fazia biscuit e ela fazia scrapbook, que é uma técnica de colagens com papel. E aí eu comecei a ajudar ela. Eu não via o artesanato como o meu negócio principal. Era mais como um hobby, uma segunda fonte de renda. Eu comecei no meu quarto. E como era uma casa pequena, a família era grande, não tinha muito espaço, eu fazia no meu quarto, separei um espacinho. Eu lembro que eu tinha uma mesinha assim, bem pequenininha, que eu tinha ganhado na infância, e era lá que eu fazia os biscuits, porque não tinha aonde esticar massa, onde eu fazia nessa mesinha. E aí é aquela coisa, né? A gente sai do quarto, vai para a cozinha, da cozinha vai para a sala, e vai começando a ter vários materiais, e a gente já começa a ocupar vários cômodos. E foi quando meus irmãos foram saindo de casa, né, para casar, e aí foi liberando mais espaço na casa. E aí eu separei um quartinho, eu disse, não, esse quartinho aqui vai ser o meu ateliê. Assim que as pessoas foram me procurando, a clientela foi aumentando, eu vi a necessidade que eu tinha de ter um espaço, tanto para atender essas pessoas, quanto para poder produzir mais, produzir melhor, investir em novos maquinários, que não era possível em casa por conta do espaço. Hoje a gente começou no biscuit, a gente já trabalhou com várias coisinhas assim, de papelaria, mas a minha principal fonte hoje, o nosso principal nicho é a papelaria artesanal e criativa. Eu compro poucas coisas aqui no meu estado. A maioria das coisas eu compro pela internet. Então, isso dificulta muito. Às vezes a gente quer trazer algo novo, algo inovador, mas aí a gente tem que estar procurando na internet. Isso foi uma das dificuldades que eu enfrentei e enfrento até hoje, né, aqui no ateliê. E também a gente muitas vezes compete com o mercado, que é grande, que às vezes a gente vai e apresenta um produto único, totalmente artesanal. A peça é produzida do começo ao fim aqui por mim. Tipo, eu tenho a ideia dessa capa, eu vou desenhar a capa, aí eu vou produzir, eu vou montar para chegar no produto final. E muitas vezes a gente compete com essas grandes empresas que já não trabalham dessa forma artesanal. Às vezes eu escuto uma música paraense, isso já me dá uma ideia de uma estampa. Eu vejo a fruta, isso já dá uma ideia de uma coleção. Então eu sempre tenho muitas ideias, porque eu acredito que o nosso estado ele é muito rico disso. O artesanato, ele mudou totalmente minha vida. Mudou minha vida financeira, mudou a minha mentalidade, mudou até meu ciclo de amizade. Muita coisa que eu consegui hoje foi através do artesanato. Eu sou muito feliz em fazer artesanato. Não tenho aquela visão de que a artesã ela passa necessidade, ela é pobre, ela não pode isso, está se lamentando, não. Eu tenho uma visão totalmente diferente do que é o artesanato e do que ele pode conseguir. Meu nome é Rita de Cássia, tenho 34 anos, sou casada, tenho uma filha, sou católica e trabalho com artesanato há 5 anos. Apesar de gostar do artesanato desde sempre, desde criança, o artesanato ele entrou na minha vida como um trabalho no momento de mudança.
da minha vida, que eu precisei ficar em casa cuidando da minha filha, mas eu sempre gostei de ter a minha independência, eu sempre gostei de trabalhar, e aí o artesanato foi meu aliado naquele momento, né? E por que eu escolhi o texto, né? Eu lembro a primeira vez que eu vi um texto personalizado. Minha irmã deu de presente para uma amiga minha, e eu me apaixonei por aquele texto na hora que eu vi. Eu, como falei, sou católica, sempre participei da igreja, sempre estive muito envolvida, então tudo que era relacionado à fé, aquilo ali me encantava. E quando eu vi, eu decidi, é isso que eu vou fazer. 3 meses depois eu já estava vendendo meu primeiro texto, né? Busquei informações, como que fazia, onde que comprava, e foi aos pouquinhos que eu estou, ao longo desses 5 anos, aprimorando as técnicas, melhorando, trazendo produtos novos. Foi assim que eu iniciei no artesanato. Mas a minha mãe, quando eu era criança, ela dava aula de bordado, vagonite, ponto cruz, crochê, o básico do crochê. Então, meu primeiro contato mesmo foi na infância, ali por 6, 7 anos, quando a minha mãe, ela dava essas aulas de bordado. Depois ela parou, ela também costurou um período, parou, mas eu acho que nasceu dali esse encantamento pelo artesanato. E aí, assim, ao longo da vida eu sempre tive fazendo algo, mas para casa, para um aniversário, para um evento aqui em casa, mas nunca profissionalmente, né? Isso só virou mesmo profissão há 5 anos. Eu trabalho com 2 tipos de terço. É o terço com fio, usado o nó franciscano, e o terço de contrapino, que algumas pessoas falam correntinha, né, para diferenciar, mas é o terço de contrapino. Além, né, dos textos também, eu uso a personalização de imagens de gesso, aí eu já uso pérola, uso a decopagem, que são outras técnicas, né? E, além dos textos, eu faço chaveiros personalizados, que eu já uso a resina, para personalizar com foto, com mensagem, né, uma logomarca de empresa, aí fica variado, mas uso a resina também. Inicialmente, para fazer lá o meu primeiro terço, foi o YouTube mesmo. Tem um canal que é o Grata Luz, eles ensinam gratuitamente, de uma forma linda, assim, muito bonito o jeito que eles ensinam, porque eles realmente querem que as pessoas aprendam, façam e vivam daquilo ali. Inicialmente foi isso, depois eu cheguei a fazer um curso de textos, e fui aperfeiçoando, fui vendo aqui na minha própria produção a melhor forma de fazer, e foi o resultado que nós chegamos agora. E desde o princípio, eu acho que até hoje ainda segue essa dificuldade, que é a questão de fornecedores. Na nossa região, especialmente o estado do Pará, a gente não tem fornecedores do meu material, pelo menos dos textos, essa parte de metal, de uma boa qualidade, não tem. A gente sempre tem que comprar de outros estados, a região sul, e por a nossa região ser a norte, sempre é mais caro o frete, né? Então acaba encarecendo o material, minha matéria-prima acaba encarecendo. Todos os dias, quando eu acordo, eu faço as minhas orações e entrego o meu trabalho, os meus clientes, né? Minha produção daquele dia. Ao final do dia, eu também sempre agradeço. Isso é digamos, um ritual diário. Eu digo isso pelo feedback que eu recebo das minhas clientes. Já recebi vídeos assim de cliente chorando, emocionada ao receber o texto. O próprio texto, ele já é uma expressão de fé, né? Ele representa a devoção à Nossa Senhora. Então, todos os itens que eu vendo, a maioria, o fato dele ser produzido, ele já representa a nossa fé católica, né? A devoção à Nossa Senhora, aos santos. Então, de certa forma, ele já é uma expressão de fé. Eu não via tanta importância assim do artesanato como hoje eu vejo. Eu vejo o artesanato como um trabalho, eu vejo ele como um potencial econômico, eu vejo também como libertador para muitas mulheres, né, que não tem como sair de casa para trabalhar. O artesanato, ele mudou sim esse meu pensamento, a minha visão, e eu acredito que vai mudar de muitas mulheres também. Meu nome é Zélia Damasceno, sou a segunda filha de 11 filhos.
Meus pais são de São Francisco do Pará, nasci em São Francisco do Pará, tenho 58 anos, como eu falei, sou a segunda filha. A minha formação é Ciências Sociais, trabalhei em banco, trabalhei em gráfica e me encontrei trabalhando com comunidades indígenas no Acre, quando eu conheci o Francisco. Tenho 2 filhos, o Lauro e o João Vitor. Os 2 já são formados, já vivem suas vidas. E eu comecei a trabalhar vendo a dificuldade do Francisco com pessoas no campo. Depois a gente veio para o Pará, que é a minha terra. Eu também queria muito vir, porque tinha alguém da minha família que trabalhou a época da Godia no Seringal, ali em Vila Modelo, Granja Marathon. E eu sempre falava para o Francisco, disse, vamos lá levar, mostrar para aquelas meninas, né? De repente um trabalho desse vai motivá-las. E aí a gente vinha sempre e trazia látex de lá para cá e mostrava, né? E acabamos assim conquistando esse grupo que desde 2008 trabalha conosco. São meninas, né? São um grupo mais jovem, mas a gente trabalha com pessoas de 60 até 70 anos, mulheres que fazem o artesanato, até uma menina de 14 anos que faz um brinco. Então o nosso trabalho é voltado, na maioria dele, para a família, né? O pai tira o látex, a mãe faz o artesanato, a filha faz a biojoia. Então a gente envolve esse público nas comunidades. Olha, os desafios são grandes, né? A Amazônia é um desafio, você empreender na Amazônia, conquistar esse público, fazer com que ele acredite naquilo que está dizendo. Aqui, por exemplo, no Pará, a gente enfrentou problemas que o marido não queria que a mulher trabalhasse, porque ela ia acabar ganhando mais que ele. Então isso gerou muitos problemas, muitos problemas. Eu costumo, quando eu vou para a comunidade, dormir na casa dessas pessoas. Eu não tenho um hotel, eu não tenho um local. Então eu acabo ficando e vendo, né, o que acontece com aquela família. Se melhorou, se não melhorou, se há alguma rusga ali que a gente pode ajudar. E isso me lembrava a minha mãe, quando ela queria comprar algo para mim, que ela me pedia para o meu pai. Eu quero 10 reais, eu quero 20. E meu pai fazia a pergunta, para que você quer esse dinheiro? Então minha mãe tinha que explicar para ele, entendeu? Então quando eu vou para uma comunidade, o meu olhar, o Francisco fala, você vai lá conversar com eles para implantar o projeto da borracha, que vai vir para a fábrica, mas eu já estou visualizando outro grupo, que são as mulheres, que são as filhas dela, que são os filhos, meninos também, que vêm se incorporar ao artesanato, que depois ele chega. Mas quando ele chega, eu já tenho esse grupo formado, eu já sei mais ou menos quem que vão ser as pessoas que vão participar desse grupo. Isso é motivo de satisfação para a gente hoje, poder fazer isso, né? Ter essa liberdade de chegar num grupo. Primeiro porque é um projeto que a gente elabora pensando nisso. Então não tem como desviar o foco. Ele vem já desenhado para essas pessoas, para atender esses grupos, né? E aí você vê as distâncias. Você vai para o Marajó. É muito longe. Aí você chega lá, aquelas meninas, elas tinham que vir para a cidade para fazer uma faculdade. Hoje tem grupo nosso, que nasceu em 2008, que você chega lá é como se você estivesse na cidade. Você está no deck, sentado, e você tem internet. Mas não tinha em 2008. Para eu falar com a minha família, para dizer, oi, eu estou aqui, eu tinha que subir quase uma árvore, uma escada que fizeram para a gente poder acessar, poder ligar, né? E hoje não, hoje eu chego lá, as meninas vão ter aula sábado. Hoje, Zélia, a gente não vai poder trabalhar no artesanato porque nós temos aula online, tá lá. Claro que não foi o nosso trabalho, foi porque elas abraçaram, elas querem crescer, elas querem mudar. Aí você vai para uma aldeia indígena. Quando eu saía de casa, eram 12, 9 dias para chegar na última aldeia. Então a gente ia dormindo de casa em casa, ou nos barcos que estavam encostados na beira do rio. Então a gente ia de casquinho, barco pequeno. Então a gente vai trabalhar com indígenas, a gente vai aprender, a gente não vai ensinar quase nada, a gente vai aprender muito com eles. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer essa cultura, que é maravilhosa, né? Conhecer pessoas fantásticas. E quando eu cheguei na aldeia,
Ao invés de eu chegar lá e dizer assim, olha, eu tenho um cronograma aqui para cumprir do projeto, primeiro eu fui ter a aula deles. Eu fui ter uma imersão na comunidade deles. Então eu aprendi mais do que eu fui ensinar para eles, né? Primeiro encontro que eu tive com o indígena, eu e o Francisco, em um dos grupos, a gente fazia as peças cruas, elas não tinham muita cor. E aí um indígena falou assim, posso pintar? E aí o Francisco disse, claro que pode, a peça é sua. E o rapaz começou a pintar e já cortou, já fez colete. Então eu considero assim que hoje a gente está com essas peças tão bonitas e foi graças a eles. Nós não somos ricos, nem pretendemos ficar, né? Mas eu acho que se a gente fizer um pouquinho pelo outro, ensinar essas mulheres como elas ganhar dinheiro sem precisar vir para a cidade. Então a gente visa isso com a Seringo, que a gente mantenha essas pessoas, mas com dignidade. Né? Não adianta você dizer, preserva a floresta, não venda a árvore, se você não der para ela alternativa de renda. Então tem que olhar a floresta e olhar nela o que pode ser o atrativo de renda, o que pode ser tirado sem desmatar. Então o foco da Seringo é esse, manter a floresta em pé, mas primeiro tratar as pessoas, cuidar dessas pessoas na floresta. E eu fico feliz em ver também nas meninas, né, quando elas mandam mensagem para mim, mandam foto. Olha, Zélia, o que eu fiz. Eu fui para a feira, eu vendi até o brinco que estava na minha orelha. Então isso é gratificante. Saber que as pessoas estão crescendo, que está voando, né? Eu acho que a gente está dando asas a essas pessoas. E eu fico feliz de ter esse monte de borboleta por aí. Eu me chamo Diva Monteiro, tenho 35 anos e lido com artesanato desde os 9 anos de idade, mas profissionalmente 7 anos. Aí comecei com esse aqui após o falecimento da minha mãe, que ela mexia com costura, né? Então 2 meses depois vi as caixinhas de linha dela e pensei em alguma coisa para fazer que ela se orgulhasse, né? Então, sem conhecimento técnico, sem materiais mesmo profissionais, peguei o que eu tinha e fiz a primeira peça, foi uma estrelinha e um coração. Assim, eu já via que era algo rendável, né? Só que como artesanato, nunca você começa assim, já vou viver dele, né? Sempre presenteando familiares, amigos. Aí depois de uns 2 anos que eu tomei a decisão de não, vou focar nele, vai ser minha principal renda. A principal técnica que eu usei é a string art, né? O arte de linha e corda, né? Que consiste em fixar prego ou parafuso numa superfície resistente, né? Suporte, e vai trançando a linha até formar a imagem que você quer, né? Então pode ser a cultura pop, né? Ou a regional, logomarcas, nomes. Então ele vai fazendo todo esse processo de pregar, passar a linha na superfície fixa, né? Eu aprendi de forma autodidata, né? Fui atrás na internet, vi vídeos, passo a passo, imagens, fui testando ali até conseguir já fazer e adaptar com o que eu tinha. O que eu tinha eu fui tentando fazer. Então tinha um pouco de linha, um pouco de prego, um pedaço de madeira. Comecei a fazer assim, né? Eu pensei assim, será que eu sou capaz de produzir algo que vai vender, que alguém vai se interessar por aquilo? Principalmente artesanato, que não é uma coisa, uma necessidade, né? Ele é mais um artigo decorativo, ele é algo para se presentear. Então o desafio é mais esse, é você conseguir mostrar o interesse para a pessoa, que aquilo ali é algo que ela vai se interessar, que ela vai querer. Então o desafio acho que é mais esse. Eu começo já a partir do momento que eu recolho os pedacinhos, né, de madeira ou pedaços grandes mesmo. Eu já começo de forma ecológica indo de bicicleta, né, para recolher. Então esses pedaços eu recolho onde fazem móveis planejados, eles descartam a céu aberto ou queimam. Aí eu peço para recolher e o que eu consigo trazer eu utilizo, né. Eu procuro optar por aplicar a técnica em todo o espaço para evitar também que sobre resíduos. E também a embalagem eu faço com papel reciclável, né? Eu mesmo confecciono a embalagem, mas o papel aí já compro, né? Eu ainda não consegui confeccionar eles, mas futuramente a gente não tem muita visibilidade, o incentivo ainda é pouco, né? Então eu creio assim que está começando.
Ele ainda não é uma coisa muito visível, as pessoas ainda não acreditam que aquilo ali é uma oportunidade até de principal renda, né? Ou uma renda complementar. Está começando, tem projetos, tem feiras, mas falta divulgação, né? Falta interesse também das pessoas. Acho que quando divulga, a pessoa vai conhecendo. Sim, eu consegui me comunicar mais, conhecer outras pessoas do ramo, né? Adquirir parcerias. Ele abre muitas portas. Mesmo assim, você não vai ficar rica, mas você vai adquirir muito conhecimento, principalmente parcerias com outros artesãos, né? Então, isso acho que o que ele abre é portas para a gente, artesanato. Portas, conexões, tudo você vê, amizades. Ele só tem a somar. Então, você começa a fazer o artesanato, você vai vendo que tudo vai melhorando na vida. Trabalhar aqui em Castanhal com artesanato, que é a cidade onde eu nasci, a cidade onde eu cresci, para mim tem sido muito gratificante e desafiador também. Ser artesã aqui, eu me sinto muito valorizada, me sinto muito bem trabalhando com artesanato, me sinto acolhida, feliz e sinto impulsionada a crescer mais dentro do meu nicho, dentro do artesanato. Eu ando às vezes 5 quilômetros arrastando a bolsa, né, com as peças, para poder economizar. Então, ainda assim, eu ainda não consegui investir justamente por não ter mais opções de ter mais demandas. Faço por encomenda e mesmo assim ainda não consigo assim, vou investir, tenho como investir, tenho só como me sustentar. Na minha área, no caso, né? Participar desse evento com vocês é maravilhoso. Eu sou uma pessoa muito feliz em trabalhar em Castanhal com artesanato e poder levar conhecimento para outros lugares, né, saindo de Castanhal. Todo mundo, nossa, que lindo, eu não conheço quem faça, então eu já comecei a me sentir que eu estou fazendo um trabalho diferenciado, que eu tenho uma técnica que eu posso vender, que eu posso passar, que eu posso ajudar, que eu posso contribuir. Não é só a renda, é como você faz, é a alegria, cada peça que sai, por mais que você esteja acostumado a fazer, mas cada uma sai diferente, né? E esse é o diferencial do artesanato. Muitas mulheres não têm condições de sair de casa para trabalhar, né, devido ter filhos, ter as responsabilidades domésticas mesmo de fazer, e isso torna difícil sair. E isso motiva outras mulheres, né, que elas podem, elas conseguem tirar o seu dinheiro, conseguir a sua liberdade financeira através do artesanato. E a partir do momento que as mulheres passaram a ver o artesanato como uma coisa empreendedora, já passou de ser uma renda complementar, como ela falou, né, algumas conquistaram já sua independência financeira. Ver o seu trabalho valorizado, receber um elogio, a gente vai com a autoestima lá em cima, né? Isso dá um gás, dá uma força para você continuar. Mostrar para elas uma possibilidade de renda, e não só uma possibilidade de renda, uma ocupação, que elas tivessem algo para fazer para elas. E tem aquele detalhe, a mulher consegue fazer trocentas coisas, né? E ainda faz arte, faz peças perfeitas, né? Então o empoderamento é esse, é ver que você consegue fazer 1000 coisas além de fazer arte. Eu não desisti, porque eu sabia no meu potencial, eu sabia da minha capacidade. E eu sei na capacidade de muitas. No primeiro não, alguém olhar, não gostei, não desiste, vai, se capacita, confia, você vai conquistar os seus objetivos. Não pode desistir, tem que investir, tem que ir atrás. Seguir em frente, não desistir, que os nossos objetivos a gente vai alcançar. Então isso me faz feliz, isso faz com que todo dia eu levante e tenha um objetivo na vida, continuar.
quadrado desta colcha de retalhos representa uma história, uma vida dedicada ao artesanato. Ao unir essas peças, celebra-se não apenas a riqueza cultural e a criatividade das mulheres de Castanhal, mas também o potencial econômico e social do artesanato. Que essas histórias de resiliência, arte e união inspirem uma maior valorização e apoio à comunidade de artesãs, preservando e promovendo o patrimônio cultural.